Olá, amados, tudo bem? Graça e paz. Que Deus te abençoe ricamente nesse tempo de pandemia. Que Deus te dê a graça de compreender os seus propósitos, que vai além da nossa compreensão. Por isso, Ele precisa abrir nosso coração para entendermos os seus propósitos. Amados, nós estamos meditando, olhando para o nosso coração e olhando para a palavra de Deus e avaliando a nossa fé. Estamos estudando sobre deformações da fé. Como somos inclinados para pensar erradamente e agir erradamente, nosso coração é um coração enganoso, então nós precisamos costumeiramente, constantemente avaliar nosso coração e avaliar a nossa fé, confrontando o nosso coração, avaliando a nossa fé, a qualidade de fé, para que sejamos frutíferos e venhamos honrar o Senhor com a vida digna, uma vida digna. Por isso, eu convido você a, comigo, estudarmos juntos hoje a terceira deformação de fé, da fé, que é a fé que busca os seus próprios interesses. Vamos olhar para esta deformação. Fé que busca os seus próprios interesses. E aí, amados, nós vamos para o texto bíblico que está no livro de Tiago, no capítulo 4, os versos 2 e 3. Diz a versão revista e atualizada: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A Nova Versão Internacional traz: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E a paráfrase da Bíblia, a linguagem de hoje, diz: vocês querem muitas coisas, mas não podem tê-las. Estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Amados, aí está a deformação de fé número 3. Fé que busca os seus próprios interesses. Nós somos inclinados a olhar para a nossa vida, o nosso coração, com os olhos carnais, pecaminosos, e as nossas motivações são motivações muitas vezes egoístas. Estamos pensando simplesmente em nós mesmos, nossos próprios interesses. Infelizmente, isso é uma realidade na vida cristã. E precisamos avaliar com muito cuidado. E temos algumas causas dessa deformação. Primeiro, é a imaturidade. É interessante que a mensagem traz: sei que vocês não têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo
as coisas do seu jeito. Assim traduz a mensagem de Eugene Peterson, uma paráfrase, e diz de maneira clara: vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Uma das causas dessa deformação da fé que busca seus próprios interesses é a imaturidade. Imaturidade não é simplesmente tempo cronológico de vida cristã, mas, de fato, de uma incompreensão do que é vida cristã. Vida cristã é vida de disposição para servir a Deus, para honrá-lo. E o nosso interesse na vida cristã tem que ser honrá-lo e não o nosso próprio interesse. E nós sabemos como criança funciona. Criança quer do jeito que ela quer. Eu quero o que é meu. É muito comum essa frase nos lábios da criança. Então notem, irmãos, são pedidos infantis, do meu jeito. A criança pede pensando somente em si mesma. Ela não vê nada além. Não é por maldade ou má fé, mas por ser criança. Crianças são egoístas por natureza. E assim essa imaturidade de buscar aquilo que nos agrada, enquanto que a vida de maturidade, de compreensão da realidade da vida cristã, é a preocupação em honrar a Deus e fazer a sua vontade, não do nosso jeito, mas do jeito que o Senhor quer. E do jeito que o Senhor quer é o melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim, amados, imaturidade é uma das causas. A outra causa, claramente notória nesse texto, é esse humanismo egoísta, o homem no centro. E no centro com desejos egoístas. A centralização no homem. E nós temos hoje uma inclinação religiosa, inclusive de igrejas que enfatizam muito o homem no centro. Enquanto que a Bíblia nos ensina que é Deus no centro, não o homem. É Deus que é o foco e não o homem. A preocupação tem que ser com ele, não com o homem. O homem é a consequência natural da vida com Deus. Vivendo com Deus, nós vamos, de fato, ser abençoados e abençoar a outros. Não podemos simplesmente colocar o homem no foco, no centro. E notem, irmãos, isso é tão forte. Lembro certa vez um moço, um jovem, que foi evangelizar, distribuindo folhetos, naquela simplicidade outrora muito comum de distribuir folhetos, falando da graça, falando do Senhor Jesus Cristo, falando do amor de Deus. E esse moço entrou em um comércio e, distribuindo folhetos, entregou para alguém. E aí ele falou: eu não quero. Aí o jovem perguntou: mas por que o senhor não quer? Porque eu sou do diabo. E o jovem saiu, foi, mas ele ficou encucado. Ele falou: esse homem não deve estar sabendo o que está falando. Esse homem, ele não sabe. E ele voltou para conversar com o homem e falou para ele: Senhor, o senhor disse algo assim, eu nunca tinha ouvido, mas o senhor disse que é do diabo. Ele falou: eu sou do diabo. E o moço perguntou: por quê? Ele falou: olha, eu fui muito tempo membro de uma igreja evangélica e pedi para Deus tantas coisas e Deus nunca me respondeu. E aí eu resolvi me envolver com o diabo. E aí eu tenho tudo o que eu quero, porque ele me dá. Então eu sou do diabo. Notem que absurdo, que monstruosidade, a inclinação perversa desse homem, buscando seus próprios interesses, se vendeu ao maligno. Porque o diabo, ele usa de fazer o que o homem quer para atraí-lo e atraindo, matando esse homem. Esse homem se vendeu para o maligno
e perdeu a sua alma, com certeza. Por quê? Porque tinha essa deformação de fé, que busca os seus próprios interesses. E nós não podemos nos esquecer da teologia da prosperidade. Claro que nesse tempo que Tiago escreve, não havia essa perspectiva teológica, mas hoje nós temos essa perspectiva teológica que tem causado muito dano, que é justamente estimular a ganância, a ambição do ser humano por coisas materiais, por uma preocupação de estar bem, simplesmente, fisicamente, economicamente, sem ter a compreensão de que vida cristã é a vontade de Deus e não a minha vontade. Então, quantas pessoas vão à igreja com a motivação de buscar a Deus interessado não em Deus, mas naquilo que Ele pode oferecer. E aí, amados, nós ficamos como que abobalhados com essa perspectiva tão desastrosa. Imagine, por exemplo, se você for convidado à casa de uma pessoa muito amada e vai fazer uma visita e chega à casa da pessoa, essa pessoa muito carinhosamente prepara um café, aquele café bonito, aquele café forrado, como é próprio dos irmãos mineiros, aquele café abençoado, não aquele café paulistano, corajoso, solitário, sozinho, não, aquele café mineiro, aquela mesa farta, aquela mesa abençoada, com tantas coisas. E aí você se delicia, puxa, que bênção. Depois, obviamente, existe a conversa, a prosa, e você vai embora. Imagine você procurando a pessoa. Olha, eu preciso conversar com você. Vamos bater um papo, vou fazer uma visita a você. Mas o interesse não é a pessoa, é o que ela ofereceu no café. Assim as pessoas estão sendo estimuladas à teologia da prosperidade, a ir buscar a Deus em troca, barganhando, essa teologia da barganha, que é tão contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina, que estimula o homem a justamente buscar os seus próprios interesses, enfatizando mais essa deformação de fé. Buscar a Deus em troca de alguma coisa. Amados, a maior bênção na vida cristã é o próprio Deus. É Ele, como ensinou Jesus, que vida eterna é conhecer a Deus. A bênção é conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. A maior bênção da vida cristã é tendo Deus. É tendo Deus. Como diz Tozer, tendo Deus e nada mais é a mesma coisa, tendo Deus e tudo mais. A bênção ao Senhor. Assim, amados, nós temos essa deformação da fé. Essa deformação que produz tantos danos. Lembrando que vida cristã, e principalmente lembrando que Jesus nos ensinou a orar e se comprometer com aquilo que nós oramos. E a ensinar seus discípulos a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensina essa oração modelo, dentre os pedidos, e os primeiros pedidos é a respeito de Deus, do relacionamento com Deus, preocupação primeiro com o Senhor. Dentre os pedidos está, seja feita a tua vontade. O compromisso de falar com Deus, seja feita a tua vontade, e viver isso. A vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Lembrando também que quando nós oramos, seja feita a tua vontade, não estamos nos restringindo, nós estamos ampliando de uma maneira tremenda,
muito além dos pedidos egoístas, do meu desejo. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e ela é ampla. Ela é ampla. Deus tem um propósito muito maior para a sua vida do que o seu propósito particular. Deus, quando pensa em você, Ele pensa não só no indivíduo você, mas Ele pensa em você e como abençoar você para que você abençoe outros. E a maior bênção na vida cristã, depois de Jesus no nosso coração, é a bênção de ser bênção. Portanto, vamos olhar o nosso coração. Vamos olhar para as nossas orações, sempre tendo a preocupação de honrar o Senhor, de fazer a vontade do Senhor, em vez de buscar o nosso próprio interesse, é buscar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, e ela é ampla. Deus quer escrever uma história linda na minha vida, na sua vida, quando nós nos dispomos a fazer a vontade dEle. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Em nome de Jesus. Amém.